speak English, my friend? Eu sou Juliana Fonseca, mãe química, professora, e estou entrevistando hoje um professor de inglês no Como Eu Me Tornei. Professor Mário Fausto, eu quero saber tudo. Desde quando você nasceu, se você já pensou em falar inglês, o que é que te levou a ter essa belíssima profissão? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E sobre essa minha profissão, a docência de língua inglesa, digamos, ela veio após uma série de observações e uma série de escolhas que eu tive que fazer na minha vida. Por incrível que pareça, não foi a minha primeira tentativa profissional. Tanto é que quando eu terminei meu ensino médio, eu fui parar numa faculdade de Direito. Me conte. Pois, eu fui pensando em seguir os passos de meu pai, que é advogado, e fui também pensando em seguir algo que minha mãe vivia dizendo. É uma carreira boa, experimente. Dá dinheiro, é uma carreira que sustenta, você tem a possibilidade de buscar uma carreira diplomática, por exemplo. E eu fui nessa. Mas você já gostava do inglês? Já falava? Sim, já falava. Eu comecei a estudar bem pequeno, por influência deles também. Meus pais foram extremamente importantes na minha formação acadêmica, pessoal, profissional, porque eles sempre me apoiaram. Meus pais e meu padrasto, que é meu pai também. Sim. E eles me apoiaram para que eu começasse a estudar inglês aos 4 anos. No cursinho foi, ou na escola? Foi num curso, foi no Pink and Blue. Ficava ali na Barra. Eu lembro, foi uma experiência bacana. Eu ia mais pensando na brincadeira, porque a aula para criança era uma coisa mais lúdica, mas eu tava aprendendo um novo idioma. Aí com joguinhos, com música, com várias ações assim de integração com as outras crianças. E eu acabei desenvolvendo. Depois de um tempo eu parei de frequentar esse curso. Voltei a frequentar cursos de língua inglesa agora aos 11 anos, quando eu fui parar na cultura inglesa. E eu gostava das aulas, já era uma abordagem um pouco diferente, já era uma abordagem mais voltada para adolescentes mesmo. E a gente discutia, eu fiz muitas amizades lá, eu ia não só porque eu gostava das aulas, mas porque eu gostava de estar com o pessoal. E pouco a pouco eu fui ganhando habilidades com o idioma. E habilidades essas que eu não desenvolvi apenas em sala de aula. Isso já é um recado para todo mundo que está buscando aprender um novo idioma. Sala de aula apenas não basta, pessoal. A aquisição da linguagem é um processo contínuo. Eu gosto de falar o seguinte, eu falei isso hoje para um aluno com quem eu vou começar a trabalhar na segunda-feira. A gente fala bem português porque a gente fala, ouve, a gente escreve, a gente lê português todo dia. E aí por isso que a língua está tão bem colocada na nossa cabeça, de maneira que ela se tornou uma habilidade natural. Quem quer aprender um novo idioma precisa disso. E eu fiz isso. Sendo que minhas fontes eram jogos. Uma das minhas maiores motivações foi querer zerar Final Fantasy VII lendo todos os roteiros lá. Músicas eu ouvia muito, principalmente com meu pai. Eu ouvia muita música internacional com ele. Você ouvia o quê? Normalmente Beatles, Joe Cocker, Alan Jackson e outros artistas que ele gostava, me apresentou, acabei curtindo também. E então a língua inglesa acabou sendo, primeiro, um fator de entretenimento. Dentro do curso de Direito, já estudando, eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria. Eu sempre pensei numa coisa, algo que eu sempre valorizei na minha vida, criatividade. Depois de quanto tempo que você começou a perceber isso? Pouquíssimo tempo, foi um semestre logo. E foi um semestre daqueles, porque eu precisei viajar para estudar. Minha mãe ficou aqui em Salvador em um tratamento de saúde pesado. E eu doido para voltar por causa disso. E aí já calhou que eu, dentro do curso de Direito, eu comecei a perceber que não era aquilo não servia para mim. Eu precisava me sentir livre para criar. E também livre para não andar de terno, porque eu odeio aquilo. E foi aí que eu caí no curso de letras. Porque no curso de letras eu vi que eu poderia criar a minha própria abordagem, eu poderia criar meu próprio estilo didático.
eu poderia ser feliz trabalhando. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz trabalhando sim. Toda vez que eu ligo meu computador em casa para começar a dar minhas aulas, a maioria das minhas aulas hoje é por via remota, eu me sinto feliz. Eu fecho minha porta, os problemas ficaram lá, do lado de fora. E enquanto eu tô desenvolvendo as minhas atividades didáticas, eu me sinto completo. E aí você fez letras vernáculas com ênfase em inglês, como é que funciona? Pronto, quando eu fui fazer o vestibular da UFBA, eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época tinha 3 opções. Era o letras vernáculas, que é a parte de português, tinha língua estrangeira, que era letras com foco em língua estrangeira. A gente poderia escolher entre inglês, alemão, francês, italiano ou espanhol. E tinha também letras vernáculas e língua estrangeira, que é o curso de dupla habilitação, que é apenas licenciatura. Foi isso que eu fiz. Então hoje eu tenho habilitação para trabalhar com tanto a língua portuguesa quanto a língua inglesa. E antes da pandemia, eu sei que você trabalhava dando aula na universidade aqui. Sim. E aí, o que é que mudou na pandemia? Teve que se adequar? Como foi essa adaptação ao ensino remoto? Para mim foi muito tranquilo, porque eu já estava acostumado ao uso de aplicativos de comunicação e de conferência. Uma das minhas principais práticas hoje é jogar com meus amigos. E a gente tem um servidor do Discord, onde a gente costuma se reunir pra, às vezes, só ficar batendo papo, às vezes a gente compartilha a tela, fica assistindo coisa junto, a gente joga junto, e é um grupo formado por pessoas do país todo, praticamente. Eu conheci esse pessoal online e hoje nós somos grandes amigos. Gente de São Paulo, de Belém do Pará, lá de São Paulo, principalmente da cidade de Valinhos. Eu tenho amigos de lá que são do Rio Grande do Sul, então já estava realmente acostumado com esse tipo de mecânica. Quando veio o isolamento e a gente começou a trabalhar via Zoom, e aí veio toda a orientação de como a gente deveria fazer. Aí vem ligar a câmera, compartilhar a tela, tudo. Eu olhava pra... eu já sei fazer isso tudo, filho, tá ótimo. E pra mim foi uma adaptação super tranquila. E uma felicidade enorme quando eu percebi que eu poderia tomar um banho entre uma aula e outra. Isso realmente é muito bom. E você não precisa acordar tão cedo, pegar um trânsito infernal. Nossa senhora. Não, pra mim, trabalho remoto tem uma série de pontos positivos, mas também uma série de pontos negativos, porque eu gosto, né, de estar lá com os alunos, conversar. Mas você me falou do aplicativo Discord, né? Sim. Saiu outro dia uma reportagem, até no Fantástico, falando desse aplicativo. O que eu posso pensar se meu filho estiver com o Discord no celular, por exemplo? Você pode pensar em olhar o aplicativo e ver quais são os servidores que ele frequenta. Porque o problema não é... Tem servidores diferentes, não é tipo WhatsApp, não? Não. Assim, tem a função de comunicação por mensagem privada, com a abertura de chamada, mas existem as comunidades ou servidores, como a gente chama, que é onde as pessoas com interesses comuns se reúnem. Por exemplo... tipo uma comunidade que tinha no Orkut? Uma versão melhorada disso. Isso é melhor do que uma comunidade? Sim, porque a gente no Discord tem outras possibilidades, como abrir chamada de voz, compartilhamento de imagem, compartilhamento de tela. Agora eles colocaram um negócio que chama atividades, que a gente coloca e abre uma atividade para todo mundo que está na chamada. E aí, por exemplo, tem um negócio lá que eu achei genial, que é o YouTube Watch Together, que abre uma tela do YouTube no Discord e todo mundo assiste junto. E eu achei isso genial, eu uso isso em aulas, inclusive. Hoje eu trabalho num curso online em que as aulas são pelo Discord e tem sido atualmente a melhor experiência profissional que eu já tive. Sério? Sério. Você acha que vai ter aula de inglês no metaverso? Não descartaria. Essa possibilidade, né? As possibilidades são múltiplas, então eu acho que dá pra ter. Eu teria que estudar um pouco mais a respeito do metaverso para poder ver quais seriam essas possibilidades e eu tô aberto a aprender sobre isso. Porque você pode dar aula de inglês para o mundo inteiro. Sim. Né?
Mas e com relação ao emprego de tradutor? Eu hoje, supondo, né, que não é o caso, eu falo muito bem inglês, tenho o meu diploma lá do meu curso. Como é que eu faço para virar um tradutor oficial? Pronto. A carreira de tradutor é uma coisa um pouquinho mais complexa do que o que parece. Não, eu imagino bem caro. Eu fui traduzir um diploma, agora me cobraram R$ 400. Foi tradução juramentada? Juramentada. Aí isso explica muita coisa. É... Assim, traduzir não é apenas a gente transportar um texto ou um outro material de um idioma para o outro. A gente precisa fazer uma ponte de maneira direcionada. O que é que você traduz? Atualmente, meu trabalho com tradução tem focado em artigos. Recentemente eu traduzi 2 artigos da área de direito. Eu acabei entrando como coautor devido a isso. E tô com um agora da área de engenharia para poder fazer essa tradução. E não é assim, a preocupação não é só a gente fazer com que o texto faça sentido. É fazer com que ele faça sentido academicamente. Ele tem que ter uma linguagem própria. É como se a gente fizesse um trabalho de guia para que o texto atravessasse uma ponte de uma língua até a outra. Existe uma língua de saída, uma língua de partida, a língua de chegada. E a gente precisa fazer esse guia da maneira mais adequada possível. Como é que você traduz? Eu sou barril? Não dá, né? Eu sou barril, poderia ser algo como... deixa eu ver. I'm awesome. Nossa, sério, eu sou ruim demais. Uma vez eu cheguei Não, numa reunião e nós estávamos todos falando inglês, aí eu cheguei para meu chefe, né, o my boys. Nós temos o hábito de colocar a vogal, né? Em vez de falar my boss, eu falei my boys. Todo mundo riu de minha cara. Meus garotos. Acontece. Enfim, acontece. Você não pode ter sotaque, né? Acento. Essa é uma fala um pouco complicada. Eu não sou contra o sotaque. Inclusive, eu sou a favor do sotaque. Eu gosto de que usem o sotaque quando falam comigo. Eu gosto de analisar, porque eu parto do princípio de que o sotaque é parte da língua, da nossa língua materna. E isso é parte da nossa identidade. Quando dizem, eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém, tem a ver com isso. Eu não troco minha língua baiana, minha língua de Salvador, por outras variantes, porque eu gosto daqui, é a minha identidade enquanto cidadão daqui. A mesma coisa que eu falo para meus alunos. Eles falam, às vezes, comigo, eu às vezes fico com um pouco de vergonha porque eu tenho um sotaque abrasileirado. Eu acabo falando algumas coisas com influência do português. Isso deixa de ser inglês? Não, Richarlison é o melhor exemplo, né? E todo mundo entende. Todo mundo ri, mas todo mundo entende. Sim. Tem o caso também emblemático do Joel Santana. Joel Santana. Mas o caso dele é um pouquinho extremo, porque ali não foi nem tanta influência do português, ali foi... ali teve uma série de erros que prejudicou um pouco o entendimento. E hoje, quais são os seus alunos, principalmente? São jovens, adultos? São adultos. A maioria dos meus alunos é um público adulto, normalmente variando entre 20 até os 60 anos. Eu já trabalhei com alunos de mais idade também. Teve um aluno que eu fechei hoje, mas eu não lembro a idade dele, então não posso nem falar. O que é que eles buscam? Todo mundo quer aprender inglês em um ano, muito rápido, tendo uma aula por semana. Mágica. A varinha de Harry Potter. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pois bem, normalmente o público que me procura quer aprender o idioma ou para fins gerais, como eu quero só aprender para falar, eu quero treinar, coisas do tipo, e assim como tem gente que me procura para fins específicos. Como, por exemplo, eu vou fazer uma viagem daqui a 2 meses, preciso treinar. Já teve gente que me procurou querendo praticar para participar de reuniões de negócios. Eu tive uma aluna que queria aprender inglês jurídico. Então, são diversas possibilidades. Você teve que aprender também. Eu tive que Você pesquisar. É igual a mim. Eu posso aprender inglês jurídico? Pode. E depois sai pra... Eu saio procurando... estudar. Não é a primeira vez que eu trabalho com inglês jurídico.
quando eu lecionava lá na universidade, eu cheguei a fazer 2 palestras de inglês jurídico lá para os alunos de direito. Assim como eu também organizei junto com os outros professores da equipe, inglês para a área de saúde e para a área de engenharias. Então, isso já é uma... Eu já tenho experiência com isso, os outros professores que faziam parte dessa minha equipe também. Então, não foi muito mistério, eu só precisei realmente dar uma atualizada, expandir um pouco o vocabulário e trazer esse vocabulário para as estruturas. O mercado está saturado, Mário? Eu não diria saturado. Assim, para o lado do português está um pouco mais competitivo. Para o lado do inglês está um pouquinho assim mais aberto. Mas ainda assim, às vezes a gente precisa fazer uma escolha, porque muitas das oportunidades que acabam chegando, muitas vezes não são, para não usar outro termo, respeitosas com o profissional. Gente que, por exemplo, instituições, na verdade, que oferecem R$10 de hora aula, daí para baixo. Eu já conheci uma professora maravilhosa chamada Irma, que ela fala, não quero mais dar aula nesses cursos, porque pagam muito, muito mal, né? Sim. Ganho muito mais dando aula particular. É aquela coisa, a gente gosta de fazer, a gente gosta de trabalhar, a gente faz o nosso trabalho com todo o cuidado possível. Faz planejamento de aula, pesquisa, monta a aula, faz um planejamento lá todo direitinho. Mas também a gente quer ser recompensado por isso como qualquer outro profissional. Então, quando a gente dá de cara com algum anúncio desse, a coisa acaba doendo um tanto. E eu vejo colegas meus se submetendo a certas condições, muitas vezes porque eles não têm escolha. Porque às vezes eles só têm aquela oportunidade. E é isso ou acabar caindo numa situação de vulnerabilidade. Sendo Salvador uma capital turística, né? Dava pra gente investir muito mais no inglês. Sim. Como? Bom, a primeira coisa seria a formação continuada. Não apenas do estudante quando é criança, assim como também do profissional adulto. Essa formação continuada precisaria de um investimento pesado, não apenas da prefeitura, como também do governo do estado. E com isso seria possível criar oportunidades de aprendizado, não apenas em termos de lição, mas também sessões de conversação. Eles colocarem, por exemplo, um grupo de 6 ou 7 funcionários, 6 ou 7 servidores, dentro de uma sala, com um mediador, e esse mediador ajudando eles a desenvolverem um processo de conversação. Isso tudo é um senhor de um treinamento para quem está querendo desenvolver melhor o idioma. Então, é preciso, claro, de investimento, é preciso de critério para poder montar esse programa todo. Não é uma coisa tão simples quanto parece, mas é algo possível. Se surgisse a oportunidade, eu gostaria de fazer algo do tipo. Você falou dos seus pais, né, que te influenciaram muito a fazer o inglês. Hoje, você tendo um filho, você colocaria ele para fazer inglês e mais alguma língua? Sim. Qual seria? Eu teria que dar uma analisada, porque, digamos... Pensando, daqui a 20 anos o menino tá no mercado. Qual língua que você acha que daqui a 20 anos vai estar aí? Eu pensaria no inglês, claro, que é a principal. Eu pensaria no mandarim. E eu pensaria também em uma outra língua, só que dessa vez da área românica. Porque é uma coisa, nós somos brasileiros, nossa língua tem a origem da relação, né, Tupi-Guarani, latim, coisas do tipo. E essa base latina acaba facilitando o aprendizado de outras línguas românicas que também tem essa base. Então eu investiria num espanhol ou num francês, por exemplo. O professor de inglês, ele não vai ficar rico, mas também não vai ficar desempregado, né? Ou é mito isso? Eu não saberia dizer exatamente porque existem casos e casos. Tem gente que quer apenas dar aula, a depender do contingente de alunos, do que faz, do que é que não faz, da procura, pode ser que fique ou não.
Se quiser empreender, montar seu próprio curso, criar conteúdo online, coisas do tipo, dá pra tirar uma grana a mais, tranquilo. Tem gente que, por conta disso, vender cursos síncronos e assíncronos, seja através de plataformas, seja através da Hotmart ou coisas do tipo. Tem gente que tá muito bem. Claro que muito disso passa não apenas dos processos de aula, tem muito de marketing envolvido que ajuda nisso. Então isso requer investimento, requer estudo, requer muita esperteza para poder lidar com essas mídias de hoje em dia. Quem domina isso tem toda a chance de ir muito longe. E você hoje pensa em voltar para a universidade ou vai continuar dando aula mesmo online? Para você tá de boa, tá melhor? Eu gosto das aulas online. Adoro meu emprego atual. E hoje eu digo, eu não sairia se chegasse uma oportunidade, mas eu tivesse que largar esse meu curso de hoje, eu não largaria. Não apenas por eu gostar de lá, do trabalho que a gente faz junto, da proposta, dos ideais do curso, como eu também gosto das pessoas envolvidas. Porque lá eu encontrei uma liderança que se importa com a gente. É uma liderança que faz questão de saber como estamos. Ah, você trabalha no curso relacionado a um conglomerado? Não, é um curso mesmo curso? que funciona online. E a direção do curso acho que a liderança mais humana que eu já tive. Que massa! Eles se importam com a gente, eles querem saber como estamos, eles nos dão formação continuada. A gente mesmo está tendo aulas toda sexta pela manhã de preparação para fazer exames de proficiência. Justamente para a gente pensar na formação continuada do profissional que está lá dentro. Eu nunca vi isso em outros lugares. Onde é que eu faço hoje aqui um exame de proficiência em inglês? Você precisa procurar os centros aplicadores para isso. Até onde eu me lembro, a cultura inglesa era um centro aplicador, que já devido, né, ao vínculo com Cambridge, então eles poderiam pegar exames como o IELTS, por exemplo. Agora o TOEFL, que é outro muito procurado, eu honestamente precisaria dar uma pesquisada. Se eu não me engano, o TOEFL estaria vinculado às universidades federais, mas a gente precisaria dar uma pesquisada para ver qual é a sazonalidade de aplicação, como é que faz e tudo mais para poder botar ele adiante. O pessoal vai muito, né, procurar pelo TOEFL. Sim, porque é um exame que abre portas. Eu não esqueço de uma história que eu ouvi muito quando eu trabalhava na universidade, de um dos colegas de lá. Que eu era a liderança do curso de inglês de lá. Então as aulas começavam 11 da manhã, acabavam 12h30, depois só ia até aula 5 da tarde até 6h30. Nessa brincadeira eu tava lá dentro, fazendo networking, indo atrás de parcerias com os outros cursos e tudo mais. Eu acabei criando um network muito bom lá. E eu passava de sala em sala para fazer anúncio. Só de falar isso aqui meus pés doeram. Mas um professor específico, que ficou meu amigo na época, sempre incentivou, porque ele era da área de computação, e computação e inglês andam juntos. E ele sempre contava a história de um cunhado dele. Quando eu chegava a fazer, eu lembro dessa história, olha só, ele disse que esse cunhado recebeu uma proposta de emprego, foi da Ford, quando ainda funcionava aqui, mas ele teria que ir transferido lá para o Canadá, ganhando 16 mil, o equivalente a 16 mil reais. E ele queria aceitar, ele queria ir para lá, ele tinha tudo, mas faltou inglês. E ele não tinha nem o inglês e nem o certificado do TOEFL, que era exigido. E aí que vinha a grande pegada, a gente sempre virava. Com inglês, com um certificado desse, você pode tentar uma vaga numa multinacional e parar em cidades fora do país, como por exemplo San Francisco. Na verdade, qualquer lugar do mundo, com inglês, sim, você vai hoje, né? Mas sem isso, esse meu amigo falava para os alunos, sem o inglês e sem essa certificação, você vai parar em outras cidades como San Francisco ou do Conde. Boa, boa, boa. Boa, que massa, que massa. E o que é que você diz para quem está querendo começar
Mário, eu sou estudante e quero ser professora de inglês, porque eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de inglês. Primeiro, eu tenho que gostar muito de dar aula e gostar muito de inglês, né? Sim, sim. Basicamente. Fundamental. O que é que você disse para essa pessoa? Bom, eu primeiro digo, antes de tomar uma decisão, procure estudar quais são os procedimentos e quais são qual é o dia a dia de um professor. Se você tiver contato com alguém que seja professor, que possa lhe dar essa orientação, peça para conversar a respeito. Eu vou deixar o seu Instagram aqui Pode na deixar. descrição do vídeo, viu, Mari Fausto? Pode deixar. Quem quiser ver minhas jogadas do Overwatch ou ver fotos do meu gato, é só seguir. Maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, procura quem é, inclusive quem quiser me procure, eu tô aberto a conversar. Procura conhecer o que é o dia a dia do professor. Procure ver se você tem a capacidade e como é que eu vou dizer? A disposição para trabalhar não apenas em sala de aula, como também fora, porque existem várias nuances envolvidas, como planejamento, produção de material, manter caderneta atualizada. Não é só estar em sala de aula, não é só chegar lá e fazer. Tem disciplina. Tem que ter disciplina. Tem que ter todo cuidado, porque o professor de inglês hoje, principalmente quando se fala em método comunicativo, não, digamos assim, a gente tenta combater o que é chamado de TTT, ou Teacher Talking Time. O momento da aula é o momento do aluno brilhar. É o momento do aluno falar. Então, hoje, há um movimento do qual eu estou aderindo. Minha didática está voltada para diminuir esse TTT e deixar o aluno falar mais. É um desafio principalmente para alunos iniciantes, mas é um desafio que pode ser sanado e eu estou sanando. Mas a gente quer fazer com que os alunos falem mais. Eles pratiquem, eles ouçam, eles escrevam, eles falam. E aí com isso eles vão conseguir desenvolver. Hoje em dia o professor de língua inglesa tem um papel muito mais de mediação. E é uma coisa que eu costumo dizer, principalmente para iniciante. Aqui na sala, você vai ver como que se dirige. Eu vou lhe mostrar como você vai sentar no seu carro, como você vai ligar o carro, como você dá a partida, como você sai com ele. Mas dirigir é responsabilidade sua. Se você não dirige, a sua habilidade no volante nunca vai crescer. Se você não fala inglês fora de sala de aula, é como você ir para academia só para tirar foto, postar na rede social e voltar para casa. Não adianta. Tem que chegar lá, tem que fazer e tem que ter constância. Isso serve para todos nós, seja professor, seja aluno, seja quem for. A linguagem funciona dessa forma. Sensacional. Professor, continue. Pronto. E, assim, o que eu diria para quem quer começar, seja bem-vindo. Venha de braços abertos, venha disposto a trabalhar bastante, venha disposto a oferecer aquilo que você tem de carga de conhecimento, de afeto para os seus alunos, mas também venha disposto a ouvir. Porque se você apenas dá aula e não tem um direcionamento, você não tem a referência de outros professores ou de uma coordenação presente, você nunca vai evoluir. E eu falo isso com toda a ciência de quem já liderou uma equipe e de quem hoje é membro de uma equipe que tem uma coordenação ótima, que quer o nosso bem e que quer que a gente trabalhe direitinho. Maravilha, muito, muito obrigada mesmo, professor, viu? Adorei te conhecer, adorei a aula. Eu que agradeço. Porque isso não foi um bate-papo, foi uma aula. Uma aula de como ser um profissional. Muito obrigado, Juliana. Com ética, com competência, com compromisso, responsabilidade, né? Porque para ser professor, primeiro a gente tem que ter responsabilidade com os nossos alunos, né? E você Sim. realmente... Fiquei com vontade de ser sua aluna agora. Vou Podemos lá, conversar. atrás de você, no Instagram. Sim. Vou no DM. Vou deixar aqui na descrição também, para que se você quiser ir lá no DM, falar com ele. Siga como eu me tornei. Acompanhe, curte, comenta, compartilha. Coloca aqui qual curso que você quer fazer, qual a profissão que a gente vai correr atrás, para que você tenha um esclarecimento, né, igual a esse, assim. Maravilhoso.
Brigadão mesmo, agradeço de coração. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Não deixa de seguir a página do Instagram, não deixa de se inscrever no canal. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Beijo, tchau.